Lembra-se de mim, Turok? Hoje nós vamos falar sobre catástrofes cromossômicas. O professor Renato pediu, vou atendê-lo, ao invés de conquistar planetas. Cá estão elas. Estamos falando de cromotripsia, cromoanassíntese e cromoplexia. Se vocês pensavam que a pior coisa que pudesse acontecer a um cromossomo era uma quebra dupla de DNA, vocês estão muito enganados. Lamento. Olá, alunos. Vim salvá-los do Turok, o Conquistador. Vamos falar um pouco dos rearranjos geonômicos complexos, que senão ninguém aguenta. Olha, tem uma coisa que chama instabilidade genômica. Esse negócio, ele sempre foi associado aí com a evolução do fenótipo neoplásico, tá? Então, a célula, ela vai passando por mutações, mas essas mutações aí é por causa que ela, de alguma forma, ela tem uma instabilidade, né? Ela é normal e depois ela vai ficando propensa a mutações. Será que é assim? Agora vamos começar a pensar um pouco sobre isso com os sequenciamentos de alta resolução dos genomas. Mas, falando de como se pensava antes, tá? Pensava-se que havia eventos de iniciação do câncer e quer dizer, algo tirava a célula do normal, vamos falar assim, tá? E isso levava a uma progressão. A progressão, então, é a evolução dela em direção ao fenótipo maligno, né? Cada vez mais agressivo, tá? E ela era sustentada por ondas de expansão clonal e essas mudanças sucessivas aí durante a expansão clonal. Isso tudo subentendia-se que pressupunha um gradualismo, né? As mutações, as importantes, as drivers, ocorreriam ao longo de anos ou décadas. Tá bom. Então, para quem não sabe, esse aqui é o símbolo do câncer, tá? Mas é o câncer do zodíaco. É o signo astrológico aí. Então, mais uma cultura para vocês aí. Olha aí. Um dia, né, chegou-se aí à conclusão que a célula, às vezes, ela está bem maluca. Então, é o que o pessoal tem chamado de rearranjos catastróficos de cromossomo. E você só teve certeza deles agora com sequenciamentos em alta resolução. Você tinha os indícios deles com aquelas antigas técnicas, antigas não, são atuais, mas as técnicas citogenéticas de Fish, né, que você colore os cromossomas ali com um corante fluorescente, segmentos dele, tudo. Olha só, com o sequenciamento você não precisa mais de Fish, você vai no hardcore ali, né? Então, você esperaria que uma célula que tivesse com o cromossomo rearranjado, né, bagunçado, ela não passasse pelo checkpoint número 1 da mitose, tá? Então, e esse checkpoint ou ele aborta a sequência, né, de divisão da célula, né, a interfase ali, ele aborta, a célula volta ao normal, ou ela pode ser levada à apoptose. Esse checkpoint serve para isso, né? Continua a divisão celular ou ela é abortada? Ela pode ser abortada de várias formas. Ou normalmente se espera que a célula que tivesse ruim, né, comprometida, ela fosse levada à apoptose. O que o pessoal observou é que, como células com os rearranjos existem, hipotiza-se que talvez durante a apoptose, tá, uma pequena assim, subfração daquelas células consiga ainda sobreviver ao processo de apoptose, mesmo com os seus cromossomos rearranjados. E normalmente você esperaria que uma célula que tivesse assim
com tanto comprometimento, ela tivesse também uma má capacidade funcional e eventualmente né, seria conduzida à morte ali, ou não à expansão clonal. Mas é o contrário que você vê, que ainda que você tenha uma superpopulação de células que hipotetiza-se sobrevivam à apoptose, talvez esses rearranjos no final resultem em uma vantagem clonal, de expansão clonal. Aí o negócio fica interessante, né? Então, é o que o pessoal chama de novidade genética. Quer dizer, a célula era para ser inviável, mas não era, até melhor. Então, muita gente pensa nisso como algo relacionável à evolução, né? A gente sabe que evolução é uma série de modificações, mas essas modificações nós conseguimos intuir que elas sejam graduais. Mas a gente sabe que algumas espécies elas apareceram simplesmente na face da Terra. Então, o processo que as levou, né, a serem diferentes aconteceu muito abruptamente, né? Algo parecido com o que acontece aqui no caso dos rearranjos cromossômicos, tá bom? Olha aí, deixa eu me mudar. Olha, o primeiro dele é a cromotripsia, né? Então, é o estilhaçamento aí do cromossomo. A gente fala do estilhaçamento do cromossomo, a gente está pensando em um cromossomo, tá? No máximo 2, pessoal, como eu li, tá? E eles não menos que 10 pontos de quebra DSB. Fala, poxa, mas não era um DSB que era assim perigoso? Não, o negócio é bem diferente do que a gente já um dia imaginou. E o cromossomo se remonta. Então, aí o esqueminha ele é bem completo. Às vezes, os pedaços estão fora da ordem, estão invertidos, e ainda tem pedacinho que fica para fora, tá? Eles ficam com fragmentos acêntricos ou anéis. Eu falei sobre isso em outra aula, né? Esses fragmentos acêntricos e anéis vão dar origem a micronúcleos, né? E o pessoal também hipotiza que esses micronúcleos, a existência deles leva à instabilidade genômica. Aí é papo de geneticista, eu não sei falar. Olha, então, normalmente, como está aqui, ele é restrito a um segmento do cromossomo, pode ser o braço dele, ou uma região do cromossomo, tá? E você tem essa remontagem, onde quebra, sempre tem perda de material genético, as deleções aqui. E agora, quando remonta, não há duplicação de material genético. Ele se remonta, apesar de aqui estar escrito que tem, tá? Esse não seria o comum. Você tem simplesmente a recomposição do cromossomo. Nossa, que maluco! Isso daí é viável? Olha, em média, de 2 a 4% de todos os cânceres, né? Você pegou um genoma de câncer e sequenciou, de 2 a 4% vai estar maluco, tá? Vai ter alguma coisa desse tipo aí. Ele, entre aspas, ele lembra aquela categes ali, né? Que eu falei da aula passada aqui. Que é aquele monte de mutações juntas. Mas não é isso, isso é outra coisa, tá? Só para falar que glioblastomas e tumores ósseos, quando você vê a composição aí deles, né, de alta resolução no sequenciamento, é maior que 2 a 4%, é de 15 a 20%. As células são viáveis e elas são, como é que fala, agressivas, né? Elas têm capacidade de expansão clonal. Aqui é a constatação a partir de alguns casos de câncer de pâncreas, tá? O pessoal, pelo que eu entendi, o pessoal analisou o tumor de pâncreas, viu que uma população de célula daquela forma e basicamente só tinha uma população de célula diferente daquele jeito ali. Então você tinha a célula de tumor e a célula bagunçada. Então o pessoal falou, olha, provavelmente quando aconteceu isso, aconteceu em um único evento.
Que evento é esse? O que levou? Não se sabe, tá? Uma transformação abrupta. Olha aqui, esse aqui é o outro. Já que estamos pulando para cima e para baixo, vou pular também aqui, ó. É a cromonassíntese, né? É um pouco diferente daquela. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, que a replicação do DNA ela é feita com a DNA polimerase 2. Eu não entrei em detalhes, mas ela é uma proteína que abre a fita de DNA que nem um zíper. Vocês podem ver em qualquer lugar da internet tem. Abre e a partir do que foi aberto é replicado, outras proteínas, né? Replicando a fita. O que ele fala é que na abertura da fita da DNA polimerase 2, o zíper, né, tá correndo errado. Então, ora ele avança e ora ele volta, por algum motivo. E é isso que está exemplificado aqui. Tá? Então, ao contrário da cromotripsia, você tem amplificação do conteúdo genético aqui, ó. A ocorrência de duplicação e triplicação de conteúdo. Por quê? O processo de replicação ele vai para frente e vai para trás, tá? Então é um processo que envolve ganho de material genético, tá? Apesar de estar escrito aqui que ficou um segmento sobrando, esse não é o típico, tá? O típico é que você tem essas regiões amplificadas do cromossomo. Por último, temos a cromoplexia, né? Ela não envolve um cromossomo, né? Como nos outros casos. A cromotripsia diz que pode envolver dois. A cromonassíntese geralmente é um só. A cromotripsia é um conjunto de cromossomos e eles começam a haver translocações entre eles em uma cadeia de eventos. Então, esses rearranjos eles não acontecem ao mesmo tempo. Eu não sei se isso significa cada rearranjo uma mitose ou não ficou claro. Mas fala que uma sequência de 30 a 40 rearranjos, cadeias de rearranjo, envolvendo até 8 cromossomos em uma única cadeia de rearranjo. Falar, mas não é possível, a célula não tem como sobreviver a uma coisa dessa. Tem sim, tá? É observado na maioria dos cânceres de próstata, né? E em caso de câncer de pulmão e melanoma. Então, por incrível que pareça, a célula é um jeito que ela, vamos falar assim, talvez ela vai chegando num estado difícil, né? Difícil de autonomia, e talvez um mecanismo interno tenha a ver com ela se rearranjar, estilhaçar todo o genoma e reagrupar e ver se fica bom, né? O que o pessoal pensa é que normalmente não fica e a célula morre, mas essas você não vai saber que existem, tá? Você eventualmente esse rearranjo ele tanto tá aí que ele funciona, tá bom? Então aqui é o finalzinho da apresentação e o que ele fala? É dividido em duas partes, né? Aqui eu estou falando de cromotripsia porque eu peguei isso aqui de um texto de cromotripsia. Ela é associada a fenótipos agressivos de câncer e baixa sobrevida de paciente. Então a célula tá daquele jeito fervendo, tá? Mas esse tipo de catástrofe é observado em miomas uterinos também. É um tumor benigno. Então, se é tumor benigno, a célula está viva e ela é uma tumor benigna como se fosse uma verruga. Tá lá. Tá? A célula não tem um fenótipo oncológico ali, né, de agressividade. Tá bom. E aqui é a hereditariedade dessas características, tá? Então, o que os artigos falavam de pacientes com algum distúrbio patológico, o pessoal analisou o genoma e viu tanto a cromotripsia como especialmente a cromonassíntese nas células da pessoa. Então a pessoa, vamos falar, ela tem esse distúrbio genético, todo o corpo dela tem células com a cromonassíntese, ela está viva.
Só que ela tem distúrbios. Então, atraso no desenvolvimento, distúrbios dentro do espectro autista, características faciais disfórmicas. Detalhe, ela é descendente dos progenitores, né? E aí você descobre que os progenitores, né, os pais, as mães, os avós, tinham já as células com a cromoanassíntese, né? E daí e essas pessoas eram normais, então elas não têm um fenótipo diferente do normal, né? Então fica assim aquela pergunta no ar, poxa, né? Isso é evolução ou não? Tá bom? Como talvez seja o meu caso.